Hoje iremos dar início ao círculo de estudos de Alfa Ômega 6, que é sobre o Evangelho segundo Mateus. Faremos agora a introdução. Alguém poderia me responder para que nasci? Logicamente, nós temos duas possibilidades de respostas. A primeira é que nasci com o único objetivo de viver aqui. Viver a vida é o objetivo. E aí eu posso querer ou desejar muitas coisas. Para alguns, viver é conquistar muitas e maravilhosas mulheres. Para outros, é ganhar muito dinheiro. Ou então, viajar pelo mundo, curtir a vida. Ser um engenheiro, professor ou cientista. Ou então um religioso, grande atleta, ator muito famoso, artista. Ou um político bem esperto. Ou então pode ser para procriar, ser um pai, uma mãe, enfim, criar uma família. Ou então somente para decorar a terra. Como vocês puderam ver, temos muitas respostas e poderíamos arranjar muito mais. Mas alguém com um pouco de consciência diz: eu não nasci para isto. Como assim? O sociólogo Francisco Borba diz: no mundo consumista atual, a pessoa parece nunca ter o suficiente para se realizar. Está sempre precisando mais. Em parte, trata-se de uma situação objetiva que vivemos por nossa dependência aos bens e serviços produzidos pela sociedade industrial. E, em parte, se trata de padrões culturais que não levam em conta aquilo que realmente satisfaz o coração do ser humano. E aí diz Jesus: pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Então vamos ver a segunda possibilidade. Não o mundo como objetivo, mas a vida como um caminho. No parágrafo 68 do Catecismo da Igreja Católica diz: por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá, assim, uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da vida. Ao revelar-se, Deus deu ao homem as respostas sobre o sentido de sua vida, o para que estamos aqui. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Cada um de nós tem inscrito no coração um desejo de Deus. Temos um vazio que só poderá ser totalmente preenchido por Deus. E Deus nos atrai, e somente nele encontraremos a felicidade que buscamos. No parágrafo 19 do Concílio Vaticano II, do documento Gaudium et Spes, diz: a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à união com Deus. E para haver união, tem que haver um relacionamento. E para haver um relacionamento, existe a necessidade do diálogo. E é desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois, se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por ele, por amor, constantemente conservado. Deus nos criou e Deus nos conserva. E nem podemos viver plenamente segundo a verdade se não reconhecermos livremente esse amor
e nos entregarmos ao nosso Criador. Então, Deus nos chama ao diálogo. E o ser humano é um ser social. Nós nos comunicamos, nós dialogamos, nos entendemos. Eu expresso e vocês me entendem. O outro expressa e eu os entendo. O diálogo pressupõe o outro. Nenhuma pessoa se realiza sem o outro. E a oração é a relação com Deus. E também é um diálogo, pois expresso e sou entendido. E o Senhor responde. E nenhuma pessoa se realiza sem Deus. Deus fala comigo e Deus fala com você. E de que maneiras Deus fala conosco? Como é que eu faço para ouvir a Deus? Preciso ter um aparelho especial? Ou então, será que é preciso subir numa montanha acima das nuvens? Aí você se pergunta, será que realmente Deus fala comigo? Sim, Deus fala com você. E Ele fala de diversas maneiras. Se Ele fala comigo, como é que Ele fala? E certamente, para ser entendido, Ele fala com palavras. Palavra de Deus. Esse é o título mais frequentemente atribuído à Bíblia pelos cristãos e é uma expressão rica em significado. Esse também é o título atribuído à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, Jesus Cristo, que se encarnou para a nossa salvação e é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Então, vimos que uma das expressões da Palavra de Deus é a Sagrada Escritura e que a Palavra de Deus é Jesus. Essa associação sutil entre a palavra escrita de Deus e sua palavra eterna é intencional e está presente na tradição da Igreja desde a primeira geração de cristãos. No Catecismo, no parágrafo 134, está escrito: toda a escritura divina é um único livro, e este livro é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo, e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Isso não significa que a escritura é divina da mesma maneira que Jesus é divino. Ela é, antes, divinamente inspirada e, como tal, é única na história da literatura universal. Assim como a encarnação da palavra eterna, a vinda de Jesus ao mundo, é única também na história da humanidade. Podemos dizer ainda que a palavra inspirada se assemelha à palavra em muitos e importantes aspectos. A Bíblia se assemelhando a Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Em sua humanidade, ele é como nós, em todas as coisas, exceto no pecado. A Bíblia, enquanto obra escrita pelo homem, é como qualquer outro livro, exceto pelo fato de não conter erros. Tanto Cristo quanto a Sagrada Escritura nos são dados para a nossa salvação, diz o Concílio Vaticano II no documento Dei Verbum. E ambos nos fornecem a revelação definitiva de Deus. Portanto, nós não podemos conceber um sem o outro, a Bíblia sem Jesus ou Jesus sem a Bíblia. Um é a chave interpretativa do outro. É porque Cristo é o sujeito e o assunto de toda a Escritura que São Jerônimo afirma que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ao aproximarmos-nos da Bíblia, então nós nos aproximamos de Jesus, a palavra de Deus. E para que o encontremos de fato, devemos abordá-lo através de um estudo devoto e piedoso da palavra inspirada de Deus, a Sagrada Escritura.
E Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. O termo inspirada pode ser entendido assim como soprada por Deus. Segue-se, então, que Deus soprou sua palavra na Escritura, assim como você e eu sopramos ar quando falamos. Isto significa que Deus é o autor primordial da Escritura. Certamente ele serviu-se também de autores humanos para essa tarefa, mas não é que ele simplesmente os assistiu enquanto escrevia ou então aprovou posteriormente aquilo que tinha escrito. Ele os inspirou. Deus, Espírito Santo, é essencialmente o autor da Escritura, enquanto os escritores humanos o são instrumentalmente. Entretanto, a Bíblia não é um compêndio das ciências empíricas, porque quando eu falei a Bíblia nunca errou, muitos pensaram, mas como? Tem coisas na Bíblia que cientificamente não se comprovam. Não, não é nesse sentido a verdade bíblica, porque ela não é um compêndio das ciências empíricas. E ela não deve ser tratada como um. Quando os autores bíblicos relatam fatos de ordem natural, podemos ter a certeza de que estão falando de modo puramente descritivo, de acordo com a maneira como as coisas se apresentavam aos seus sentidos. Na Bíblia está o desejo de Deus de se fazer conhecido por todo mundo e de estabelecer uma relação de amor com cada homem, mulher e criança que ele criou. Deus nos deu a Escritura não apenas para nos informar ou nos motivar, mas que tudo, ele quer nos salvar. É este o principal propósito que perpassa cada página da Bíblia. Como a Bíblia é, ao mesmo tempo, de autoria divina e humana, é necessário, para lê-la coerentemente, que dominemos um tipo de leitura distinto daquele ao qual estamos acostumados. Primeiramente, temos que lê-la de acordo com seu sentido literal, ou seja, do mesmo modo como lemos qualquer outro escrito humano. Nesse estágio inicial, devemos nos empenhar na descoberta do significado originário que tinham as palavras e as expressões usadas pelos escritores bíblicos à época em que primeiramente foram escritas e recebidas por seus contemporâneos. Isso quer dizer, entre outras coisas, que não devemos interpretar tudo o que lemos literalmente, como se a Escritura nunca falasse de forma figurada e simbólica, porque frequentemente fala. Pelo contrário, a lemos de acordo com as regras de escrita que governam os seus diferentes gêneros literários, que variam dependendo do que estamos lendo. E a Igreja nos exorta a ler os livros sagrados dessa maneira, a fim de nos fazer compreender com segurança o que os autores bíblicos estavam se esforçando para explicar ao povo de Deus a cada texto. É como fazemos na segunda reunião dos pequenos grupos. Damos a nossa opinião. Porém, o sentido literal não é o único da Escritura. Nós interpretamos suas sagradas páginas também de acordo com seus sentidos espirituais. Dessa forma, buscamos compreender o que o Espírito Santo está tentando nos dizer para além daquilo que afirmaram conscientemente os escritores humanos. Veja, o Espírito tem razões que não eram conhecidas dos autores e dos escritores humanos. Enquanto o sentido literal da Escritura descreve realidades históricas, por exemplo, fatos, ensinamentos, eventos, os sentidos espirituais desvelam os profundos mistérios abrigados através das realidades históricas. E, principalmente, o que nos comunica hoje
em nossas vidas. É o que fazemos na terceira reunião das pequenas salas. Já mostrei isso para vocês em outra ocasião e vamos repetir agora. A Bíblia tem duas grandes divisões: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 46 livros, enquanto o Novo, 27 livros. Onde termina o Antigo Testamento e começa o Segundo? Com o nascimento de Jesus. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. E a palavra evangelho, do grego evangelion, significa boas novas. No grego secular, ou seja, popular, evangelion se referia a uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos de toda a história: a vida, a morte redentora e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Na arte cristã, os 4 evangelistas são descritos, cada um deles acompanhado ou representado por uma figura, 3 deles sendo animais e 1 humano. Tais imagens correspondem à visão dos chamados 4 seres viventes de Ezequiel. A gente encontra essas imagens no livro de Ezequiel. O profeta descreve 4 seres. E também no livro do Apocalipse, a revelação de João, onde ecoa a visão de Ezequiel em seu 4º capítulo. O primeiro animal vivo assemelha-se a um leão. O segundo, a um touro. O terceiro tinha o rosto como de um homem. E o 4º era semelhante a uma águia em pleno voo. Agora, por que essas criaturas são designadas para cada um evangelista específico? A Lucas associa-se o touro, porque seu evangelho se concentra no caráter sacrificial da morte de Cristo, e o touro sempre foi um animal sacrificial por excelência, tanto para o judaísmo quanto para o paganismo romano. Por João, está associado à águia por 2 razões. Primeiro, porque seu evangelho descreve a encarnação do Logos divino, a palavra divina. E a águia é um símbolo daquilo que vem de cima. A segunda, porque a águia, João, em sua revelação, viu além do que imediatamente presente. O leão é relacionado a São Marcos, porque o seu evangelho enfatiza a majestade de Cristo e sua dignidade real, assim como o leão é tradicionalmente considerado o rei dos animais. O Evangelho de Marcos começa com a voz profética de João Batista, clamando no deserto, como um rugido de leão. E Mateus é associado ao homem alado, ou anjo, porque o seu evangelho se concentra na humanidade de Cristo, afirma São Jerônimo. O Evangelho de Mateus inclui uma narrativa sobre a genealogia de Jesus. Entre nossos 4 evangelhos, o de Mateus ocupou sempre o primeiro lugar por ser o mais completo. Composto conforme plano bem claro, presta-se muito bem para a catequese. Apresenta uma preocupação constante pela comunidade da fé. É, por excelência, o evangelho eclesial. A tradição cristã identifica o apóstolo, que no primeiro evangelho se chama Mateus, um publicano, um filho de um tal de Alfeu, como o apóstolo que nos demais evangelhos vem com o nome de Levi. Afora o que conhecemos pelos evangelhos sobre a vida desse apóstolo, nada mais de certo sabemos, a não ser por tradição de relativo valor, a qual nos diz que Mateus morreu mártir e suas relíquias transladadas para a cidade de Salerno, no sul da Itália. Mateus, na profissão, tinha sido coletor de impostos, por isso é normal que ele tenha tido a iniciativa
descrever a vida e as obras do Mestre. Os demais apóstolos tinham mãos calejadas, avessas a estiletes e pergaminhos. O primeiro evangelho, o de Mateus, se caracteriza pela exposição sistemática, pois sempre que lhe é possível, o autor reúne em um só bloco doutrinas e ensinamentos idênticos, embora pregados em épocas diversas. O mesmo se diga com relação aos milagres. São, pois, temas e não apenas relatos históricos. Pode-se, assim, mais facilmente tirar conclusões dogmáticas e doutrinais. Com uma leitura atenta, distingue-se desse evangelho cinco grandes composições ou discursos doutrinais. Primeiro, o Sermão da Montanha. Segundo, instruções missionárias dos apóstolos. Terceiro, as parábolas. Quarto, as instruções acerca dos requisitos para pertencer ao reino de Deus. E quinto, o discurso escatológico, que refere-se ao final dos tempos. Os sermões apresentam Jesus como o divino mestre. Mateus, mais do que narrar, pretende instruir. Em vista dessa preocupação de sistematizar, nosso evangelho põe a cronologia e a topografia em segundo plano. O evangelho de Mateus não é um guia itinerário das viagens de Jesus, nem uma crônica biográfica, o que não impede ver alguma precisão de tempo e lugar em certos trechos, como na paixão e quando estiver de acordo com outros evangelhos. É o evangelho do Messias. De fato, terminada a narração de um milagre, da exposição de uma doutrina ou de um acontecimento, o evangelista completa o fecho do relato, citando implícita ou explicitamente uma passagem bíblica do Antigo Testamento. E aí ele tem o visível intuito de provar que em Jesus se realiza o que já havia sido dito no passado, isto é, que Jesus é o Messias. Mais do que os outros, Mateus é o evangelho dos judeus, porque a eles se dirige, recorrendo continuamente às profecias, aos costumes e às práticas judaicas, aos ritos e às instituições. É o evangelho do reino dos céus. Em nenhum outro evangelho, Cristo aparece tantas vezes, tão claramente como doutor, fundador e consumador de um novo reino. Nesse evangelho se fala do reino 55 vezes, enquanto em Marcos apenas 14 vezes e em Lucas 34. É o único evangelho que relata a promessa do primado a Pedro, o único que usa a palavra eclésia, igreja. Demora-se em mostrar Jesus falando sobre o novo reino, sua origem, natureza, crescimento, membros, chefe, sobre a extensão desse reino. Sem dúvida também, os demais evangelistas tratam desses aspectos da pregação de Jesus. Porém, em Mateus há uma preocupação eclesial palpável, que o torna característico, fazendo dele a carta magna da nova economia, realizando os planos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse caráter eclesiológico explica por que, mais do que os outros, tenha sido esse evangelho bastante aceito e o mais utilizado pela Igreja. Não temos até agora dados suficientes para determinar o ano em que foi escrito na sua última e completa redação o Evangelho de Mateus. Estima-se que esta obra foi concluída antes do ano 70. A pátria do primeiro evangelho parece ter sido a Palestina. Aparentemente, Mateus escreveu seu evangelho para os judeus que viviam dentro e ao redor da Palestina, ou seja, os cristãos vindo do judaísmo. A tradição aceitou que o primeiro evangelho tenha sido escrito
originalmente em uma língua semítica, mais propriamente em aramaico, sendo depois de não muitos anos traduzido para o grego. E Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés e o responsável pelos 5 rolos da lei, o Pentateuco. Então, Mateus apresenta o Pentateuco, os 5 sermões de Jesus, para mostrar que ser discípulo do Mestre é a maneira verdadeira de realizar o objetivo da lei. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Nós vivemos no mundo. Em Gênesis 1,31, diz que Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Viver em Jesus não é negar o mundo com suas belezas e possibilidades, mas colocar a busca pelo seu reino em primeiro lugar. A vida como caminho, utilizando as maravilhas do mundo de uma maneira sábia, para que possamos atingir a nossa grande meta, a felicidade aqui e na eternidade, juntos de Deus. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vivendo segundo a vontade de Deus, conciliaremos as 2 possibilidades para a vida: viver no mundo, porém a caminho da pátria vindoura, pois nós fomos criados por Deus e para vivermos eternamente. Agora nós iremos para as nossas salas, pequenas salas, e a proposta nesse momento é que você faça uma reflexão sobre o seu relacionamento com Jesus. Vamos lembrar quando é que ele começou, como é que ele se desenvolveu, como é que ele tem sido e o que você tem feito para se relacionar com Jesus. Enfim, compartilhar as nossas experiências pessoais. Então, teremos aí mais 30 minutinhos, onde então poderemos fazer essa reflexão. Só deixa eu alterar aqui o Zoom, ok? Então, até daqui 30 minutos, a gente se encontra novamente nesta sala. Até já, pessoal.